Pessoal, tudo bem? Fique com o resumo do próximo capítulo de Minha Fortuna é Te Amar. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Adriano liga para Natália e avisa que Andréia está passando mal e estão indo para o hospital. Natália escuta os gritos da filha e diz que vai falar com Fernanda. Andréia, chorando, diz que não quer que aconteça nada com seu bebê. Natália avisa João que Andréia está mal e que ela vai ao hospital ficar com a filha. Olga tenta agradar Margot, mas a senhora só alfineta Biscate. Olga pede que ela e Dona Margot façam caminhada juntas, já que isso foi recomendado para as duas. Depois de insistir, Margot aceita caminhar com ela. Natália chega ao hospital angustiada e pergunta o que aconteceu. Adriano diz que Andréia estava sentindo muita dor e sangrou e não sabe mais de nada. Natália diz que nada daquilo estaria acontecendo se Andréia estivesse com ela. Omar começa a trabalhar com Vicente. Adriano liga para ele, mas não é atendido. O doutor avisa Adriano e Natália que Andréia chegou com ameaça de aborto e tem risco de perder o bebê. Constanza, abalada, chora e diz a Adélia que dedicaria seu corpo e alma para cuidar de seu filho e criaria ele como um príncipe. Ela diz que tiraram dela e que espera que Andréia sofra o mesmo que ela e que o perda. Adriano diz a Natália que, assim como ela, também está morrendo de angústia. Natália diz que eles devem ter fé que tudo estará bem. Constanza diz a Adélia que nunca quis ter um bebê de Gustavo, pois se tivesse seria um monstrinho, devido aos genes de Gustavo. Ela diz que seria como parir um rato, mas ao contrário, Andréia terá um bebê de revista. Ela diz que aquele bebê era para ser seu filho e agora ficou sem nada. Margot diz a Teresa que vai fazer Olga se fartar de estar ali, até que ela sozinha saia correndo de casa. Olga chega ali para fazer sua caminhada com Margot. Margot faz Olga de empregada, diz que elas irão ao mercado e ela lhe ajudará para trazer algumas sacolas pesadas de alimentos. Teresa se diverte enquanto Olga fica super sem graça. Regina fica sabendo do que aconteceu com Andréia. Natália liga para Vicente e comenta a situação de Andréia. Salma pede ajuda de Constanza para recuperar seu chuchu e que ela fale com Andréia sobre isso. Furiosa, Constanza expulsa Salma de sua casa aos puxões. No hospital, Regina, Omar, Natália e Adriano são notificados que Andréia e o bebê já estão fora de perigo. Todos ficam aliviados. Salma recebe conselhos de Patrícia e diz que ela deveria apoiar o casamento entre Omar e Andréia. Salma fica feliz e diz que ela mesma vai organizar o casamento de seu filho com Andréia. Natália entra para ver Andréia e ela, chorando, diz que sabe que não é uma boa filha e que, apesar disso, ela sempre está lhe escutando e dando bons conselhos. Andréia pede perdão para a mãe por ter tratado ela tão mal. Ela diz que nunca sentiu um amor tão grande quanto ao que sente agora pelo bebê e pode entendê-la. Natália diz que, graças a Deus, ela e o bebê estão bem e que não vai sair dali. Andréia diz que naquele dia se deu conta que ama seu bebê mais do que ninguém e está com muita vontade de tê-lo em seus braços. Adriano pergunta a Regina por que com ela é tudo tão difícil. Regina diz: "Porque você já me desiludiu, papai. Não suportaria que você fizesse isso de novo." Natália diz a Andréia que ela está tendo o amor de mãe. Andréia diz que sim, e Natália diz que um filho é uma força. Andréia pergunta se a mãe acredita que ela será uma boa mãe, assim como ela. Natália diz que sim e que vai ajudá-la em tudo. As duas se abraçam. Adriano tenta convencer Regina a morar em sua mansão para apoiar Andréia. Ele diz que Natália também deveria aceitar morar na casa para cuidar da irmã dela. Regina hesita, mas diz ao pai que falará com sua mãe. Andréia diz à mãe que se arrepende muito de ter aceitado a proposta de sua tia. Adriano agradece o apoio de Regina. Regina diz que fará isso pelo bem de Andréia e do bebê, e não por ele. Natália diz a Andréia que se ela for morar na pensão, elas estariam mais próximas, uma da outra, além dela ficar com Omar. Omar diz a Adriano que pensa em voltar para a casa dele, mas que se responsabilizará pelos gastos de sua família, pois já tem trabalho. Adriano diz que aceita a responsabilidade dele, mas que ninguém melhor que Natália para cuidar de Andréia. Natália pede que Andréia não coloque novamente o dinheiro acima de sua felicidade. Ela diz que Omar não poderá dar um castelo para ela, mas um lar sim, seu próprio lar. Margot diz a Olga
que ela vai ter que continuar se esforçando muito, porque ela é uma pessoa que não lhe inspira nenhum pingo de confiança. Regina tenta convencer Natália a ir morar na casa de seu pai para cuidarem de Andréia. Natália percebe que foi Adriano que manipulou Regina e diz à filha que ele está muito mal se pensa que ela cairá em seu jogo. Natália diz a Regina que ela tem um coração grande e Adriano muita lábia e pede que ela tome mais cuidado para ele não manipulá-la. Cláudio pergunta a Olga se ela realmente não tem nada para esconder. Olga diz que não. Vicente chega em casa. Cláudio revela a Vicente que na noite anterior viu Olga entrando no carro de Adriano e nem imagina para onde foram. Vicente encara Olga. Olga diz a Cláudio que é uma pena, pois Vicente sabe que não é a primeira vez que Adriano fala com ela. Cláudio diz a Vicente que pareceu muito suspeito ver Olga e Adriano juntos e que por isso comentou. Já a sós, Olga diz a Vicente que Adriano é estranho e quer informações de Natália. Hipócrita, ela diz que não disse nada para Adriano sobre o que acontece ali. Vicente fica desconfiado. Benjamin está no quarto com Dona Margot. Olga vai chegando e diz que está com o caldo que preparou para a senhora. Benjamin, ao ouvir a voz de Olga, se esconde rapidamente debaixo da cama. Margot diz a Olga que já passou sua fome e pede que ela leve de volta para a cozinha o caldo. Olga sai e Margot pergunta por que Benjamin sente tanto medo de Olga. Omar vê Andréia no quarto e mostra para ela um sapatinho que comprou para o bebê. Andréia fica emocionada. Omar diz que vai voltar para a casa do pai dela para estar ao seu lado. Andréia nega e diz que será ela quem vai com ele à pensão. Omar fica surpreso e feliz. Andréia diz que o dinheiro não vale nada se ele não estiver a seu lado. Omar diz que a ama e os dois se beijam. Benjamin diz a Margot que Olga não é boa e que não quer que ela more ali na casa. Dona Margot, desconfiada, pergunta se tem mais alguma coisa para Benjamin. Benjamin quase confessa a verdade para a bisavó, mas Olga chega no quarto novamente. Cínica, a demônia dos infernos diz: Ai, bênção, você está aqui. Dona Margot, o Vicente tem um recado para a senhora. Ele saiu, mas logo volta. Olga pede que Benjamin vá com ela para jogar enquanto Dona Margot descansa. Margot pede que Olga deixe seu bisneto com ela. Olga aperta as mãos de Benjamin em forma de ameaça. Dona Margot começa a ficar desconfiada. Andréia recebe alta e revela ao pai que vai com Omar e decidiu morar no quarto que ele alugou na pensão. Adriano diz que naquele lugar ela não terá conforto. Regina enfrenta o mau caráter e diz: Mas lá ela terá eu e minha mãe. Não era isso que você queria para minha irmã? Adriano fica encurralado.